Bem-vindos a mais um vídeo de tutorial aqui, que hoje nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando apresentando um pouco as ferramentas da interface da Unity e ensinando a como fazer o seu primeiro mini joguinho. Antes de mais nada, umas mensagens iniciais seria se você está nesse vídeo, mais pela zoeira que teve no primeiro tutorial. Eu sinto lhe dizer, mas esse vídeo vai ser um pouco mais sério e não vai ter muitas brincadeiras. E provavelmente você já deve estar saindo agora, porque não tem muita coisa que deve ser do seu interesse. Bem, mas para quem ficar aqui, vocês vão estar aprendendo a fazer um joguinho na Unity. E seria bom vocês terem assistido o primeiro vídeo, apesar das zoeiras que teve lá, para ter uma base, um pouquinho da base, para vocês poderem programar, entenderem um pouquinho do que está acontecendo nas programação. E, para começar aqui, eu vou alterar aqui a interface da Unity. E antes disso, agora que eu lembrei, seria bom vocês verificarem se a versão da Unity que vocês estiverem usando esteja na 2019.4 ou algo próximo dele, que dependendo da versão que vocês tiverem na Unity, algumas funcionalidades pode não existir na sua versão, ou pode faltar, e pode ocorrer alguns erros quando vocês estiverem seguindo esse tutorial. E voltando aqui na customização da interface aqui, para facilitar no nosso desenvolvimento. Eu vou, se vocês quiserem, não precisam seguir essa primeira parte, mas seria bom para vocês organizarem um pouco a sua área de trabalho aqui para criar o jogo. Aqui em projeto selecionado, eu vou selecionar esses três pontinhos e pegar a primeira opção. O console, eu clico na aba de console e eu arrasto ele para cá e expando ele para poder visualizar todas as mensagens que forem imprimidas aqui. Impresso, no caso. Aqui a aba de game eu vou arrastar para cá. E agora temos duas telas, uma que contém a cena, onde que a gente vai manusear as Game Objects, vai poder arrastar e reposicionar eles. E aqui a aba Game, que vai mostrar como que a gente estaria vendo quando tiver o jogo pronto. Aqui na aba Hierarquia, vamos manter onde que está. E é isso aqui, depois de reposicionar todas as abas, começando a explicação. Aqui na aba Hierarquia, ele contém todas as Game Objects, que vai aparecer na cena, que ao mesmo tempo, dependendo se tiver uma forma, ele pode aparecer aqui no seu jogo. Mas no caso a gente tem uma câmera apenas, como um Game Object. E como vocês podem ver, ao selecionar ele, a aba de Inspector, ele atualiza e mostra os componentes dele. Aqui vocês podem observar todos os componentes que a câmera possui. Que no caso ele possui o componente de Transform, para ele se posicionar no mundo, e um componente de câmera, para ele funcionar como uma câmera. A gente também pode criar outras Game Objects aqui na aba Hierarquia, clicando com o botão direito e selecionando aqui um tipo, para ele já vir pronto para você, e você trabalhar por cima. Eu vou criar esse Create Empty, mais a fim de exemplo. Aqui, como vocês podem ver, ele cria uma nova Game Object. Aqui, no caso, com ele selecionado, ele só possui componente de Transform. Aqui em cima, temos a aba de ferramentas. Aqui, essas ferramentas aqui são para você poder manusear sua Game Object dentro da cena. Como vocês podem ver, ele vai alterando as formas, você pode ver, manusear ele. Esses três botõezinhos aqui, esse aqui dá play e esse aqui pausa, no caso. Esse aqui eu nunca vi o que acontecia, porque eu nunca desbloqueou para eu usar. Mas no caso, quando você forem testar o jogo, sempre que você forem testar, você tem que dar play e testar o jogo aqui, olhando para cá ou para cá. Aqui temos a aba de Project, que seria onde que estaria armazenado todos os arquivos que você estaria usando no seu jogo. Por exemplo, aqui já temos um arquivo chamado Sample Scene, que ele representa a cena em que nós estamos agora. Que se eu trocar o nome para fase 1, eu vou dar reload, vocês podem ver que o nome da cena mudou para fase 1. Isso aqui ele muda também nas suas pastas no Explorer. Que isso aqui é a mesma coisa que esses arquivos que estão dentro do jogo. Aqui temos a aba de console, como já foi explicado. Ele vai imprimir para você as mensagens e os erros também. Aqui no Collab seria mais para se você estiver trabalhando com uma equipe, você compartilhar seus arquivos com eles numa nuvem. Aqui é para você logar na conta da Unity.
E aqui temos os layers aqui, os layouts para você configurar, que já vem pronto. No caso, como a gente modificou, seria interessante a gente salvar esse layout e chamar de layout customizada. Com ele salvo aqui, a gente pode voltar para esse layout qualquer hora. A gente pode mudar aqui para o default ou voltar para nosso layout antigo. E antes de nós começar, seria bom, interessante aqui vocês baixarem um arquivo aqui contendo o que a gente vai usar para criar o jogo. Eu vou disponibilizar esse link aqui, ou vocês podem copiar direto do vídeo aqui. E o que a gente vai estar usando nesse que é fornecido para a gente aqui, os arquivos. Eu vou pegar e arrastar essa pasta para fora, que só vamos usar ele aqui. E como vocês podem observar, ele possui várias imagens aqui. Mas como a gente vai criar apenas um joguinho muito simples aqui, eu vou pegar... Vocês podem vir aqui em Project, criar uma nova pasta chamada Sprites. E vamos selecionar algumas pastas aqui, já que não vamos usar todas. Vamos pegar os blocos, a pasta de Player e arrastar eles. E acho que vamos usar também o Itens, no caso. Podemos arrastar eles para cá. Pronto, com as imagens já transferido aqui, copiado para essa pasta aqui. Vamos começar então. Vamos criar antes de mais nada uma pasta para a gente armazenar os scripts para fim de organização. Vamos começar então com os arquivos já copiados para a sua pasta do projeto. Como vocês podem observar, nossa cena está vazia. E vamos começar agora a popular esse cenário aqui. Que antes de mais nada, vamos ter que precisar, já que a hierarquia vai refletir no que vai ter na cena. Eu vou criar uma game object vazia. E como vocês podem observar, já com ele selecionado, ele vai vir aqui, um transform, e vocês podem observar que esses valores aqui não estão zerados. Seria interessante vocês começarem ele tudo zerados, para evitar qualquer problemas futuros, quando vocês estiverem reposicionando alguns elementos do seu jogo. Vocês vêm aqui com o botão direito, cliquem no Component Transform e cliquem em Reset. Aqui vocês viram que resetou. E eu vou mudar o nome dele, que vamos tratar esse Game Object mais como uma pasta para a gente poder organizar a nossa aba de hierarquia. Como vocês podem ver, ele é limitado aqui, mas ele vai criar uma barra de rolagem se ultrapassar, mas seria bom manter ele bem organizado, para a gente conseguir acessar os elementos do jogo mais fácil. Eu vou chamar ele de pasta de blocos. E dentro dele, eu vou criar como botão direito e criar mais uma nova Game Object vazia. Eu vou chamar ele de chão. Verificando sempre aqui se está zerado. E para começar a colocar elementos no jogo aqui, para vocês poderem observar, eu vou abrir aqui a pasta de blocos e escolher uma imagem. Eu vou pegar esse, no caso, e vou arrastar ele para dentro dessa pasta. Como vocês podem ver, ele agora está sendo desenhado um bloco no nosso jogo aqui, que se a gente tirar ele para fora da câmera, ele não vai mostrar no nosso jogo. Então, vamos primeiro reposicionar ele por aqui. Vocês podem segurar o Ctrl para, se acharem interessante, para vocês deixarem os bloquinhos tudo exatamente numa posição mais exata, no caso. E agora, vocês vão entender do porquê eu ter criado umas pastinhas para guardar, organizar as Game Objects na cena. Com ele selecionado, vocês seguram o Ctrl e apertem D. Vocês vão estar duplicando a Game Object. E agora vamos posicionar ele para criar um chão. Com o chão já formado aqui, vocês podem observar que ele possui esses chãos aqui, as Game Objects de chão, eles possuem um componente chamado Sprite Renderer, que no caso ele desenha para você o sprite que a gente acabou de arrastar. E como vocês podem ver, parece que está tudo certo. Se a gente colocar um jogador aqui com uma física de gravidade,
ele vai cair e vai atravessar esse chão, porque ele não tem colisão. Então, seria bom a gente criar uma segunda pasta, chamada chão colisão. E aqui, nesse aqui, a gente pode criar um componente nele, com ele selecionado. A gente pode vir aqui, Add Component, e pesquisar por um Box Collider. Aqui tem umas duas opções. A primeira é mais para usos em 3D, mas como a gente está trabalhando com 2D, você selecione a segunda opção. Como vocês podem ver, apareceu aqui um desenho de um quadrado com bordas verdes, que representa a nossa colisão, no caso. Aqui eu vou arrastar ele um pouco mais para baixo e editar o tamanho dele. Vocês podem editar pelo size aqui do próprio componente ou pela escala do transform. Eu vou optar pelo Box Collider aqui, do componente do Box Collider. Eu vou expandir ele. Vocês podem vir aqui, segurar na letra, cliquem e arrastem, que vocês conseguem selecionar um tamanho que vocês desejam. Ou podem simplesmente vir aqui e escrever um tamanho. Vou deixar em 10.5. Não, 75. Isso, para deixar mais exato. Aqui eu vou mudar para 0.75. Com isso feito, agora temos uma colisão. E vamos adicionar o jogador. Uma parte muito importante do nosso jogo. Então, vamos criar aqui uma GameObject vazia nova. Vamos chamar ele de jogador. Aqui, como vocês podem ver, ele não veio resetado. Eu vou vir aqui, dou um reset. E vamos passar para ele uma imagem para ele desenhar. Que, como vocês podem observar, o jogador não está aparecendo para a gente, mas ele existe dentro do jogo. Então vamos aqui na pasta de player. Pegar esse desenho aqui. Vocês podem escolher um outro sprite aqui do jogador, mas eu vou escolher esse verdinho. Eu vou clicar e arrastar ele para dentro da GameObject. E como vocês podem ver, ele criou para a gente uma sprite, nosso jogador. Mas como vocês podem observar, ele criou uma nova GameObject para a gente. E não é isso que a gente quer. Então vamos apagar ele. Apagar, você selecione e aperte em Delete. Aqui vamos no jogador novamente. Vai em Add Component. E pesquisem por Sprite Render. Aqui a opção. Cliquem nele. E agora a gente pode alterar o sprite dele. Vamos selecionar aqui e procurar pelo sprite do nosso jogador. Aqui vocês podem observar que tem vários. Eu vou escolher ele de pé. E podem ver que agora ele apareceu. E ele está na nossa GameObject do jogador, que contém o componente Sprite Render. Mas se vocês derem play, antes de mais nada, antes de vocês derem play, vocês podem observar que aqui tem um símbolo de asterisco. Isso mostra que a gente não salvou o projeto. E é recomendado vocês sempre salvarem o projeto antes de dar play. Eu vou dar Ctrl S e vocês podem observar que sumiu o asterisco, e agora eu vou dar play. Como vocês podem observar, nada aconteceu aqui porque não existe física no nosso jogador e nem a colisão dele para ele cair. É apenas a imagem, que não faz nada, e a posição. Eu vou sair do play e adicionar novos componentes nele, que vamos usar bastante. Vamos criar um Box Collider para ele ter colisão. Uma coisa que vocês podem observar é que esse Box Collider só é desenhado aqui na aba de cena, enquanto no game ele não mostra nada pra gente. Já que você não vai estar... normalmente você não consegue observar caixas de colisão dentro de um jogo pronto já, né? Então, voltando aqui, com essa caixa de colisão já criada, vamos criar um outro componente chamado Rigid Body. No caso, você escreve um RIG e ele vai nos dar duas opções. No caso, a gente vai pegar o 2D, que estamos trabalhando com 2D. E agora nosso jogador tem física. Eu vou salvar e dar play. Vocês podem observar que ele vai cair. Como vocês podem ver, ele caiu aqui e bateu com o chão, que possui uma colisão no caso. Vocês podem ver que essa colisão é onde que ele parou. E se vocês, dentro do play, modificarem, arrastarem para cima ou para baixo, vocês conseguem observar que você muda o local onde que o jogador está
pisando no caso. E se vocês fizerem modificações com o play ativado, tudo que você tiver mudado com ele ativado no caso, ele voltará ao seu estado normal, meio que antes de você dar play. Como vocês podem observar, que o nosso Box Collider ele está aqui nessa posição. Se a gente sair do play, ele volta aqui nessa posição onde está o chão. E vamos começar com a parte de scripts. Para criar um script, a gente vem aqui na pasta, seleciona a pasta de script, se vocês tiverem já criado. Com o botão direito, ele vai abrir essas opções. Vem aqui em Create e selecione essa segunda opção chamada C# Script. Aqui podemos dar um nome para ele. Vamos chamar de jogador. E clicando, e precisamos que esse script faça alguma coisa em alguma GameObject. Para isso, a gente quer, já que esse script é para o jogador, eu vou clicar e arrastar ele para a nossa aba de componentes. E como vocês podem observar, o script que você criou, ele acaba se tornando um componente para ele controlar o que está dentro da GameObject. Por exemplo, a colisão, ele vai controlar a física no caso do jogador, já que ele está na GameObject dele. E vamos começar aqui, vou abrir o script, vocês podem clicar 2 vezes aqui, ou com o botão direito, aqui, e vir em editar. A primeira coisa que vai estar aparecendo, num script novo, estamos no script do jogador, e vamos começar a codificar no caso. O que a gente vai precisar, como básico, dentro de um jogo, já que a gente vai estar criando um jogo de plataforma no caso, vamos precisar que o nosso jogador se movimente. E para isso vamos precisar de uma variável chamada velocidade, para poder controlar, no caso, a velocidade dele. Então vamos criar uma pública, float, velocidade. E eu vou passar para ele um valor de 5, para ele começar com 5. E vamos aqui em update, criar uma variável para funcionar apenas dentro desse método do update, chamado de x, que vai representar, ele vai receber o valor do, uma coisa nova que vocês vão ver agora, é o input, que no caso ele é um script da própria Unity, para controlar, para a gente passar inputs para dentro do jogo e ele responder. No caso, a gente vai chamar ele aqui, escreve input, ponto. E aqui vocês podem ver que tem várias opções para ele fazer as ações dele. No caso, vamos escrever get e selecionar a opção get access. Para vocês movimentarem a seleção, vocês devem usar os botões de cima para baixo e baixo. E selecione esse get access. Abre parênteses. E como vocês podem observar aqui, ele exige um parâmetro, que é um tipo de string. No caso, o parâmetro, ele vai se chamar, a gente abre 2 aspas, escreve um horizontal. Esse horizontal aqui, esse método aqui, que vai estar recebendo isso, esse nome de horizontal, no caso ele busca aqui no nosso, vocês podem vir aqui em Edit, em Project Settings, vocês podem observar aqui nessa opção Input Manager, abrindo o Axis, vocês podem encontrar a palavra horizontal. No caso, ele vai pegar o método, ele vem aqui, pega, procura pelo nome horizontal e atribui um valor de acordo com o botão que vocês estiverem pressionando. No caso, que já está configurado aqui, temos esquerda e direita, A e D. E no caso, se vocês pressionarem o A, ele vai nos retornar um valor negativo. Se apertar o D, que vai para frente, ele vai nos retornar um valor positivo, que seria o -1 e 1. Voltando para o script. A gente atribuiu esse valor ao x, já que ele vai retornar um valor para a gente ao apertar um botão. Agora, para usar essa variável que acabamos de criar dentro, vamos pegar o transform, que esse transform aqui, ele representa o mesmo transform que temos dentro do jogador aqui, do GameObject jogador. Que no caso, como que esse script está dentro da GameObject jogador, ele vai estar pegando o transform dele,
esse script aqui, ele está pegando o transform desse componente aqui. Aqui você escrevendo transform, ponto. Vocês podem ver que ele nos dá várias opções de como usar esse componente. E vamos procurar por translate. Vamos pegar isso. Escrevam TRAN e selecione essa opção aqui, translate. Abrindo parênteses. Aqui vocês podem observar que ele recebe vários tipos diferentes de parâmetro. E vamos pegar esse aqui, usando o mouse aqui, que ele recebe esse tipo de parâmetro para funcionar de uma forma, para poder movimentar o seu jogador. Então, eu vou repassar o valor de x aqui, vírgula, 0, vírgula, 0, ponto e vírgula. Aqui a gente estaria repassando para ele movimentar em -1 e 1. Vocês podem observar aqui, eu vou salvar isso, Ctrl S, voltar para Unity. Aqui, asterisco de novo, Ctrl S. Dando play. Vocês podem observar que o nosso jogador vai começar a se mexer quando a gente apertar A e D. E vocês podem ver que se moveu muito rapidamente e sumiu da tela. Eu vou apertar bem de leve para ele não sair voando. E como vocês podem observar, a velocidade ainda não foi aplicada para ele. E ele está passando pura o valor em 1, que no caso se a gente for apertar uma das teclas, no caso ele estaria fazendo algo parecido com isso. Eu aperto 1, ele vai para 1 rapidamente, 2, 3, bem rápido. Então, voltando para o código, vamos ajustar um pouco a velocidade. A gente vai multiplicar ele por time.deltaTime, para a velocidade estar de acordo com o tempo, e que os segundos que passam pelo seu computador. E vamos multiplicar ele por 5, que vai ser não, por 5 não, pela sua variável velocidade. E salvando ele, agora vocês podem observar que o jogador fica um pouco mais lento e mais fácil de controlar sua movimentação. Eu vou apertar A e D, agora ele tem uma movimentação bem mais suave. E vocês podem modificar a velocidade dele, já que ele já está implementado numa linha de código. Eu vou aumentar a velocidade para 15 e vocês podem ver que ele ficou mais rápido. Vou diminuir e ele vai ficar mais lento. E agora vocês têm o controle da movimentação básica aqui do nosso personagem. Mas ainda falta mais uma questão, que é ele pulando, que seria importante. Para fazer ele pular, vamos, antes de mais nada, vamos ter que criar uma nova variável. Vamos chamar ele de public. O tipo dele vai ser rigidbody 2D, já que a gente tá usando 2D. E vocês podem dar o nome que quiser, no caso eu vou colocar RB2D, para saber para que ele vai servir. E aqui vai ter uma nova linha de código no start, para ser executado apenas uma única vez. Eu vou pegar a minha variável e atribuir ela com transform.getComponent. Vocês abrem o menor igual e coloquem dentro dele o rigidbody e abre e fecha parênteses. O que essa linha de código estaria fazendo por acaso aqui? Vou mostrar para vocês, eu vou salvar ele, mais ou menos, o que estaria acontecendo apenas com essa linha de código. Vocês podem observar que aqui no nosso jogador ele apareceu um novo atributo para vocês. No caso, aquela linha que eu estava citando, ele estaria fazendo o seguinte. Ele estaria pegando o jogador e arrastando ele para cá. Que estaria aqui no caso atribuindo esse valor aqui para ele. Pegando a referência do nosso rigidbody. Que, por coincidência, ele representa esse componente aqui. Como vocês podem observar, se chama rigidbody. Ele pega o rigidbody do jogador. No transform do caso, ele pega como para ter uma referência mais exata aqui, ele pega através do transform, como escrevi antes, transform, e procura pelo componente getComponent rigidbody 2D, que no caso é esse, que representa esse. Se vocês clicarem nele depois de terem atribuído, vocês podem ver que ele mostra que é do nosso jogador isso aqui. Então eu vou só voltar aqui, desvincular ele, tirar a referência.
Eu vou salvar aqui novamente e voltando para o código. Aqui, como foi explicado. E eu vou dar play e vocês podem observar que ele faz essa ação aqui de arrastar e colocar ele sozinho. Sem precisar fazer isso manualmente. Vocês deem play. Vocês podem observar que o código sozinho ele automatizou para você aquele processo todo. Ele pegou o rigid body do nosso jogador, clicando nele. Olha só. Saindo aqui, vamos começar a criar o nosso pulo. Seria interessante a gente criar mais uma variável chamada pública e float, de tipo pública, float. E vamos chamar ele de força de pulo. E eu vou inicializar ele com 250. Agora, para fazer o jogador pular, vocês devem criar uma condição if, abre parênteses e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então, como foi explicado numa aula anterior, no vídeo anterior, se a condição for verdadeira aqui dentro do if, ele vai executar tudo que estiver dentro dessa chave. No caso, a nossa condição vai ser input, novamente, vamos estar pegando uma classe input, ponto, e dessa vez vamos pegar um outro método dessa classe, que se chama getKey. Agora vocês podem observar que ele nos deu 3 opções aqui. O getKeyUp seria para quando você soltar o botão, a sua tecla do teclado. O getKeyDown ele vai executar na hora que você apertar o botão. No getKey é para sempre quando você estiver pressionando, no caso. Vamos pegar a segunda opção aqui, getKeyDown, apertando Enter, abre e fecha parênteses. E agora tem mais uma coisa nova, que vai ser, vocês escrevam keyCode, que é um tipo enum do C#, que ele contém todas as nossas teclas, que ele já existe pra gente, que facilita bastante. Ele contém todas as teclas. No caso, a tecla que a gente procura para fazer o jogador pular, a gente escreve space. E lendo a condição aqui do nosso if, vocês podem ler e entender da seguinte forma. Se o nosso jogador, se a tecla, no caso, espaço for apertado, ele vai executar o que tiver dentro dessas chaves. Que no caso é o nosso pulo. Que vamos usar o nosso rigid body, que a gente já atribuiu a essa variável. Que uma observação, não é muito recomendado vocês fazerem esse getComponent dentro do update, que como o pessoal dos fóruns que desenvolvem os jogos, eles falam que custam bastante processamento e podem deixar travando demais o seu jogo se vocês colocarem o getComponent no update. Então é sempre recomendado vocês começarem a inicializar e vocês precisarem pegar o componente. Façam isso no start ou em algum outro método que executa apenas uma única vez. Então, voltando aqui para o pulo, RB2D, vamos estar pegando a referência já, que está atribuído para essa variável, ponto add force. Aqui abre e fecha parênteses, que é o método, ponto e vírgula. Aqui vamos escrever vector.up, que é a mesma coisa que escrever new vector 2, 0, 1. Vocês economizam um pouco de escrever isso tudo, apenas escrevendo vector up. E vamos multiplicar isso pela força do pulo, já que nosso valor, a nossa força está apenas 1, com esse vector up. Com isso aqui já multiplicando com nossa força do pulo, coloque em vírgula. E vocês podem ver que nos mostrou para a gente poder pegar o tipo de força, aplicação do força. Clicando em Enter e ponto, vocês podem escolher entre 2 modos de força para ele poder fazer o pulo. Eu vou pegar o force, como vocês podem ver, cada um tem uma descrição diferente. Eu vou pegar a força. Vocês podem testar com a outra opção, se vocês quiserem. Mas terão que ajustar depois. Eu vou salvar aqui. Voltar para Unity. Salvar novamente. Eu vou dar play. Apertando espaço, vocês podem ver que o jogador vai pular.
E a gente pode ajustar a força do pulo por aqui mesmo. Se a gente colocar em 500, ele vai pular mais alto. Em 100 ele vai pular mais baixo. Mais uma observação que vocês podem ver, se vocês ficarem apertando espaço, seu jogador vai ficar pulando continuamente até o espaço. Então seria interessante vocês criarem vamos criar agora uma nova condição para ele apenas pular quando estiver no chão. Vamos sair do play, bem importante. Voltar para o nosso código. E vamos criar uma nova variável chamada do tipo bool antes. E chamada noir. E atribuir false para ela. Aqui do lado, vamos adicionar um novo símbolo, que deve ser novo para vocês, que é o EE. E vamos passar o noir igual a false. Se noir for igual a false, esses dois iguais aqui representam uma comparação. Se tiver apenas um igual, quer dizer que ele está atribuindo na variável aqui. E mais antes, a gente tem que criar uma função para esse bool. Mas antes disso, seria interessante vocês verem que só com isso, aqui, ele já vai estar funcionando para pular uma única vez. Entre aspas, se a gente ter que mexer nos valores dele manualmente para conseguir funcionar o pulo. Esse EE, no caso, se vocês forem ler a condição aqui, seria se a tecla espaço for apertada e, lembre-se desse E, não estiver no ar, ele executa o que está dentro aqui. No caso, além desse símbolo, temos a barrinha, que o que ele muda na nossa leitura e na condição de ser executada as coisas seriam se a tecla espaço for apertado ou não estiver no ar, ele executa esse comando. Como vocês podem ver na leitura, isso aqui representa um ou. Eu vou comentar aqui para vocês terem uma ideia. Igual ou igual e. Que utilizando vamos voltar aqui para o EE, que essa condição aqui só vai ser executada se isso for negativo junto com a tecla espaço for apertado. Então vamos voltar para o jogo, salvar o script. Aqui não precisa salvar, que já está salvo. Vou dar play. E apertando o espaço aqui, vocês podem ver que ele continua pulando, mas continua voando, se apertar várias vezes. Mas, se a gente apertar, selecionar e deixar ele verdadeiro no ar, você não consegue mais fazer ele pular. E utilizando apenas essa variável, vamos tornar o pulo mais controlado, no caso. Seria a melhor palavra. Vocês podem ver. Vamos fazer essa função começar a funcionar sozinho. Que seria algo assim. Vocês apertarem espaço. Na hora que vocês apertem espaço, isso vai ser marcado. E quando vocês estiverem no chão, ele desmarca sozinho. Vamos criar essa funcionalidade para ele. Aqui no nosso código, vamos criar uma nova condição para ele funcionar. E aqui vamos ter algo novo. Vocês vão estar pegando a nossa variável já com referência do rigidbody. Ponto velocity. Ponto y. Que no caso, o que ele estaria pegando seria a aceleração do corpo do nosso jogador e na vertical. Aqui vocês vão colocar o símbolo de diferente igual a 0. No caso, como você leria essa condição aqui, seria se a velocidade vertical do nosso jogador for diferente que 0, ele vai executar o que tiver dentro das chaves. Que no caso, o que ele vai executar seria tornar o nosso noir igual a verdadeiro. Que se essa condição for negativa, se a velocidade dele for igual a 0, noir vai ser igual a falso. Se vocês conseguiram entender a lógica do que eu passei agora há pouco, vamos testar aqui. Como vocês podem ver aqui, vou testar. Não, agora.
que saiam e deem play se estiverem dentro do play. Vocês podem ver que deu alguns probleminhas. Sai e recomeça novamente. Como vocês podem observar, aqui ele está desmarcado, mas na hora que a gente apertar espaço, ele se marca sozinho e desmarca. E vocês não conseguem mais voar com ele. Vamos tentar novamente. Bem, essa nossa abordagem não é muito precisa, já que quando você anda, ele entende que você está se movendo, tem uma certa velocidade ainda vertical. E só consegue pular quando vocês estiverem parados. E para resolver isso, talvez, uma solução seria alterar o nosso Box Collider. Saiam do Play. E vamos tentar... Vamos criar aqui um... Não, algo melhor. Talvez a gente venha aqui no nosso Read Body, abram o Constraint e selecione a rotação, que provavelmente seja a rotação que está fazendo ele subir e descendo um pouco. Vamos salvar isso. Vamos dar play novamente. E acredito que agora ele esteja mais preciso. Isso. Agora ele não está mais rotacionando para os lados. Está bem mais preciso. E consegue pular. Pular enquanto anda. E não consegue voar com os pulos. Com isso, terminamos a segunda etapa aqui de movimentação do nosso jogador. Eu vou sair aqui do play para a nossa terceira etapa aqui do nosso vídeo. Vamos criar uma interação entre dois Game Objects para aumentar mais as interações. Vamos criar aqui uma nova Game Object chamada Create Change. Vamos chamá-la de chave azul. E vamos resetar aqui, antes de mais nada. Vamos criar aqui um Sprite Render, bem básico. E selecionando aqui, eu vou procurar pela chave. Aqui. Vou pegar essa chave. Agora temos uma chave no nosso cenário. Porém, ele não tem colisão nenhuma. Não está funcionando ela apenas é uma imagem. Então, para isso, vamos vir aqui. Criar um Box Collider. E agora ele tem colisão. A gente vai selecionar Trigger. Que, eu vou demonstrar um pouco a diferença entre Trigger e Collider. E quando ele está desmarcado, ele é chamado de Collider mesmo, Collision normal. E eu vou salvar aqui e demonstrar a diferença entre eles. Talvez apenas com demonstração seja mais fácil de entender. Vocês podem ver que o nosso jogador ficou em cima da chave. Mas quando ele se torna Trigger, ele acaba atravessando. Isso meio que representa, quando você marca ele, esse box aqui, Collider, ele acaba se tornando uma área. Para quando alguém entrar nessa área ou atravessar na área, ele executa alguma coisa. No caso, quando ele está desmarcado, ele funciona mais como um Collider normal. Para bloquear suas movimentações, alguma coisa. Eu vou colocar ele um pouco mais para baixo. E agora vocês conseguem ver que eu fico batendo nele quando ele está desmarcado. Mas a gente vai querer ele como trigger, para o jogador poder coletar ele e não parar a velocidade dele quando ele encostar nele. Vamos sair do play. Vamos agora criar uma tag. Vamos vir aqui no Inspector, em tag, add tag, mais, e vamos chamar ele de chave azul. E vamos acabar criando, clique em salve. Agora voltando aqui na nossa chave azul, vocês podem ver que apareceu a nossa opção de chave azul. Tags é uma boa alternativa para vocês verificarem se uma GameObject tem aquela tag para funcionar daquela forma. Aqui na prática, vou marcar aqui o trigger, antes de mais nada. Eu vou jogar essa chave mais para o lado, um pouquinho mais para baixo, alcance do jogador. E vamos voltar para o script. Agora vamos, com tudo isso já feito aqui em cima das movimentações, seria interessante a gente recortar ele. Vocês selecionem todo ele e deem Ctrl X. Criem aqui um void, um novo método no caso, chamado movimentação.
cão, que eles não aceitam C cedilha. Aqui criamos uma função, a gente pode colar todos aqueles códigos aqui, mas para fim de organização mesmo, a gente copia apenas o nome do método e colar aqui no update. Que ele é a mesma coisa que está executando todos esses códigos no update, porém está tudo resumido para dentro apenas desse método. Dentro desse método, vou minimizar ele. E aqui vamos criar algo novo para fazer as interações. Vocês escrevam on tr e vai nos mostrar umas opções aqui. Vamos selecionar o 2D, já que estamos mexendo com 2D. Opa, viu sim um P. Aqui nas colisões, a gente vai criar uma condição que vai verificar se a nossa colisão contém aquela tag que criamos agora há pouco. Que esse parâmetro aqui, no caso que tem nesse método aqui, ele vai nos passar com quem que a gente colidiu as coisas. Por exemplo, temos o nosso jogador, esse script está no nosso jogador. Quando ele encostar na chave, ele recebe aquela GameObject que encostamos, que seria a chave. Agora vamos aqui, voltando aqui, dentro da nossa condição if. A gente quer verificar se a nossa colisão comparar a tag, para ver se a nossa tag possui o nome de chave azul. Uma observação bem importante seria que esse nome que vocês colocarem dentro de aspas deve ser exatamente como vocês escreveram, nomearam na tag, aquela hora que criamos. Então, se essa condição for verdadeira, para fins de testar, primeiro, antes de mais nada, vamos primeiro chamar uma classe chamada debug, ponto, e pegar o método dele chamado log. E vamos imprimir collision.name. Vamos pegar o nome da nossa colisão, que seria o nome da nossa GameObject traduzindo. Eu vou salvar isso, voltar para Unity, salvar, para sumir o asterisco, vamos dar play. Agora, quando a gente encostar na chave ou entrar na área da chave que está determinada aqui, na nossa cena, a gente espera que ele vá imprimir uma mensagem para a gente. Olha só, ele imprimiu o nome da nossa chave, que é a chave azul. A gente pode só mudar aqui, chave azul AAA, para saber que ele está imprimindo o nosso nome da chave. Sempre que ele entrar na área, ele imprime um nome. Mas, para deixar mais interessante, vamos mudar um pouco essa função, para ele não imprimir a mensagem, e sim realizar uma ação. Aqui vamos, então, criar uma nova variável chamada do tipo bool, vamos chamar ela de tem chave azul e vamos deixar ele como falsa. Aqui podemos apagar essa mensagem para imprimir no console. Vamos setar tem chave azul igual a true e vamos destruir o objeto com quem colidimos, que seria o collision.GameObject. Que esse aqui é uma função da própria Unity, aqui, um método, que ele recebe como parâmetro uma GameObject para destruir. Ele vai, como o nome já diz, ele destrói o GameObject. Que no caso, destruir é o mesmo que você vir aqui, selecionar um GameObject e apertar no Delete. Mas quando você destrói algo do Play, ele vai voltar quando você sair do Play. Vamos salvar esse script para vocês poderem observar. Voltando para onde? Selecione um jogador, que será importante para a gente observar a nossa variável bool aqui funcionando. Verifiquem se está salvo. Salvem, se não tiverem salvo. Vem play. Agora, se vocês encostarem na chave, a gente espera que ele destrua e aqui ele marque que você tem a chave azul agora. Agora você tem chave azul e a chave foi destruída. Ele não está mais na hierarquia, mostrando que não está mais no jogo. Mas você tem o valor, meio que referência entre aspas de que você tem a chave dele em algum lugar. Agora, se a gente sair do play, vocês podem observar que a chave voltou no lugar. Agora,
Para tornar a interação mais interessante, para dar uma utilidade para essa chave que você pegou, vamos criar uma nova GameObject chamado de botão azul. Aqui vocês podem precisar, vamos ter que resetar. Vamos criar um sprite render para poder desenhar um desenho, um sprite no caso. E vamos pegar, vocês podem pegar qualquer desenho que vocês quiserem, mas para fins didáticos, eu vou pegar esse botão azul. Eu vou arrastar ele mais para baixo. E vamos criar um novo script. Vamos chamar ele de botão. Vamos abrir ele. E agora vamos ter que criar uma funcionalidade para esse botão. Para quando o jogador encostar no botão, ele mudar o desenho dele para mostrar que ele está ativado. Então, para a gente fazer isso, vamos precisar de uma variável sprite para ter a referência de um desenho. Vamos chamar ele de botão pressionado. E vamos criar uma segunda variável, bool pressionado, igual a falso. Com esses dois aqui, vamos criar mais uma nova variável chamada sprite render, que vai acessar, vai pegar a referência do nosso sprite render, o componente do sprite render, do inspector, para a gente poder alterar a imagem dele. Vamos chamá-lo de sprite range. Opa, falta um D. Aqui vamos no start, se vocês não tiverem apagado o método, que nem eu fiz agora há pouco. No start, vocês vão ter que pegar a referência, antes de mais nada, do componente sprite render. Vocês podem escrever transform.getComponent ou apenas getComponent sprite render. Com a referência já pego e atribuído nessa variável, vamos criar o update novamente. Vou escrever update, enter. Faltou um P novamente. Dentro do update, seria bom, já que ele vai interagir por colisão, né? Seria interessante se a gente criar uma função chamada onTriggerEnter. Só que dessa vez a nossa condição para ver quem que encostou nele vai ter que se comparar o collision.compare tag. Dentro dele vamos colocar player. Que player a gente deve atribuir antes de mais nada. Vamos salvar isso e voltar para Unity. Selecione um jogador. Venho em tag e escolha a opção player que já está junto, já está criado, já vem criado para você. Salvem e voltem aqui para o código. Agora, sempre que o player, o nosso jogador, vocês, encostarem no botão, ele vai realizar uma ação no caso. Que no caso, ele vai primeiro, antes de mais nada, pegar a GameObject do nosso jogador, getComponent, sprite render, parênteses, ponto, e estaremos acessando o sprite dele, que no caso é a mesma coisa que a gente pegar aqui por código, sprite render sprite, e queremos alterar o botão do nosso botão aqui. Então acho que já chegamos, como vocês podem ver, a gente começou errado já no caso. Não é do jogador, não é o sprite do jogador que a gente está querendo pegar. Seria o sprite do botão, que já temos a referência dele. Sprite range, ponto, sprite. Igual a botão pressionado. Vamos salvar. E vocês podem observar que o botão ele vai mudar na hora que o jogador encostar nele. Mas uma observação que acabamos esquecendo seria criar uma colisão para poder detectar isso. Vocês podem criar um box collider, salvem e deem play. Agora, quando a gente encostar no botão, vocês podem observar que não está acontecendo nada, porque ele não é um trigger, e o código que a gente criou é para funcionar como trigger.
Então se a gente marcar aqui Trigger, encostar nele, ele vai trocar a imagem. Vocês podem ver que não trocou, porque ele não possui script. A gente acabou esquecendo de jogar o script no botão. Vamos jogar ele aqui. Vocês podem observar que que essas mudanças que estamos fazendo agora, ele não vai funcionar. Vamos sair do play e jogar o script de botão no nosso GameObject botão azul. Aqui é importante atribuir um sprite para ele poder trocar. Vamos colocar esse. Ou algum outro sprite que vocês tenham escolhido. Agora vamos salvar. Dá um play. Novamente, acabei esquecendo. Marquem o trigger. Deem play agora. Agora podem encostar nele. E ele muda o sprite, mostrando que ele foi selecionado. Porém, no código, ele não tem a variável dele selecionado. Então, a mudança que você vê aqui foi apenas estético ou gráfico. Para ter uma função, para ele poder mudar, vamos mudar aqui, vou voltar para o código. E vamos criar um segundo condição, um segundo if, que vai pegar ele aqui. Vocês criam a chave e fecham a chave embaixo dele. Assim. E vamos, antes de mais nada, vamos pegar o GameObject do nosso jogador, getComponent, e vamos pegar o script que está no nosso jogador, que se chama jogador. E vamos verificar se ele tem o chave azul. Só com isso, ele verifica se você já tem um chave azul escolhido. E ele vai mudar a imagem se essa condição é bater. Seria interessante a gente tornar esse valor aqui do nosso jogador em falso. Então vamos copiar essa condição aqui. E atribuir um valor. Que já que como é público, a gente consegue acessar ele por um outro script. Então vou atribuir como falso, já que ele acabou usando a chave azul. E vamos salvar. Agora, se a gente tentar encostar no botão, nada acontece. Mas se a gente pegar a chave e encostar nele, vocês podem observar que pressionado vai mudar. Não vai mudar não. Ele vai conseguir ainda mudar a imagem, pelo menos. Só que não atribuímos dentro da condição para ele tornar verdadeiro isso. Então, vamos fazer isso agora. Dentro dessa condição, quando bater, quando eu tiver a chave encostar nele, vamos tornar o pressionado igual true. Com isso, você já tem algo para se referenciar para fazer uma segunda funcionalidade, conectar esse pressionado com algum outro script, para ele ter alguma função. E com isso, vamos terminar essa primeira parte de interações e começar com a segunda parte de interações. Continuando aqui, já temos o nosso botão e a chave que vocês precisam pegar para conseguir ativar o botão. Agora vamos criar uma nova funcionalidade para o nosso jogo, para vocês poderem avançar de fase. Para isso, vamos criar um novo script chamado passar fase. Abram ele. Vamos aqui criar uma variável do tipo string, chamar de próxima fase. Com isso aqui, vocês podem colocar o nome da próxima fase para poderem passar para a próxima fase. Que no caso seriam o nome das cenas. E vamos criar aqui um onTrigger. E vamos verificar se é o nosso jogador. Aqui, vamos comparar as tags. Se tiver a tag de jogador ou player. Vamos apresentar agora um novo comando, uma nova classe nova, que se chama Scene Manager. Deem Ctrl ponto. Ele vai nos mostrar um pacotezinho para poder identificar, pegar as funcionalidades dele. Deem, agora que ele mudou na cor dele, vocês deem ponto. Mudem, escrevam load, scene e podem passar a variável próxima fase. Apenas com isso, quando vocês encostarem
em quem tiver esse script, ele muda a cena para a próxima fase, que tem o nome escrito aqui. Apenas com isso você já consegue mudar de fase. Mas antes disso seria interessante fazer o seguinte: vamos criar uma pública bool desbloqueado igual a falso. E aqui vamos criar uma condição para englobar ele. Se ele for desbloqueado, igual a true. Vamos pegar ele aqui. Então, se ele estiver desbloqueado e o player encostar nele, ele muda de cena. Agora, para usar isto, seria bom a gente voltar para o script. Aqui vocês podem navegar entre os scripts. Opa. Cliquem no botão. Aqui vocês podem ver o pressionado. Vamos adicionar algo novo. Vamos adicionar uma nova variável chamada public passar fase, que seria o tipo dele. O tipo dele é o nosso script. E aqui vamos chamar de passar fase. E esse aqui, essa variável aqui, vocês devem atribuir na hora, quando vocês estiverem montando na mão. Isso aqui não vai ser atribuído automaticamente. E aqui, vocês podem ver aqui, escrevam passar fase, ponto, desbloqueado, igual a verdadeiro. Agora, quando vocês desbloquearem e apertarem o botão, ele desbloqueia a fase. Mas seria interessante, para evitar qualquer erros, mensagem de erros, vocês criem uma condição para verificar se o passar fase for diferente de nulo. Que essa linha de código só vai ser executado se você tiver atribuído um valor para esse passar fase. Então salvem e voltamos aqui para a cena. E agora já temos o script pronto, mas não temos nada na cena, representando uma porta para você poder passar para a próxima cena. Vamos criar uma GameOut vazio, ir para o Transform, reseta, vem aqui, mude para portal, o nome dele. Vamos jogar esse script para cá e vamos ter que dar um nome para ele para mais tarde. Mas antes disso, seria interessante vocês criarem uma colisão e criarem um sprite renderer. Precisa ser uma porta no caso. Vamos procurar uma porta que tem aqui uma porta. Com isso, temos uma porta. Vou resetar aqui o nosso collider para ele deixar exatamente no tamanho da porta. Vou deixar essa porta aqui. Deixar em trigger, que é uma trigger. O código para executar isso. E agora para a explicação do nome da fase. Esse nome da fase ele vai ser o mesmo nome da cena. Aqui a gente precisará de uma segunda cena. Vamos salvar aqui. Vocês venham em File e criem uma nova cena. Aqui eu já criei. Eu vou salvar. Vocês selecionem aqui cenas e escrevam fase 2. Aqui vamos voltar então para a fase 1. Aqui tem tudo já. Aqui o portal a gente escreve fase 2 para quando você encostar nele e ele estiver desbloqueado, você ser mandado para fase 2. Ele vai mudar a cena, essa cena aqui, para fase 2. Vamos testar antes de mais nada, vamos ter que atribuir para o botão. É que vocês podem ver que apareceu a variável para receber o nosso script do portal. Vamos só pegar o nosso portal e jogar aqui para ele poder controlar. Com isso, vamos salvar. Vamos dar play para ver se funciona. Vou encostar na porta para ver se a gente muda de cena. Não mudamos. Agora pegamos a chave. Conseguimos apertar o botão. E deu erro. Esse erro quer dizer que ele não está carregado. A fase. Você precisa deixar ele pronto, carregado em algum lugar. Vocês vêm aqui em Build Settings. Vocês veem que não tem nenhuma cena aqui pronta para poderem utilizar e testar na hora aqui. Então é importante vocês arrastarem a fase 1 e a fase 2.
Agora vocês podem ver que essa mensagem não vai aparecer na próxima vez. Eu vou deixar essa porta aqui no meio para facilitar a identificação das mecânicas. Começando novamente, vou pegar a chave, bato no botão e encostando na porta a gente espera que ele mude para a fase 2. Fique de olho, na hora que eu encostar nessa porta ele muda a fase aqui no caso. Como vocês podem ver, a gente passou para a fase 2, que não tem nada na cena, apenas uma câmera. Aqui é a fase 2. Com isso, vocês fecham um pequeno ciclo para vocês terem todos os materiais aqui, para conseguir montar meio que um pequeno jogo. Aqui eu vou então fazer um corte e montar um cenário para vocês poderem entender, terem uma ideia de como vocês podem utilizar apenas essas 3 funcionalidades. Ficou a fase pronta. Aqui eu vou dar play e demonstrar um pouco. Apenas usando o que a gente criou, a gente pode criar umas plataformas para o jogador pular e atravessar, fazendo os desafiozinhos. Vocês podem complexar um pouco. Aqui. E pronto. Agora temos a outra fase. Ele mudou de fase. Eu vou fazer uns pulos aqui. Pego a chave novamente. Vou para este lado. Opa. E prum. Agora. E criei um ciclo. Aqui a fase 1 volta para a fase 2, a fase 2 volta para a fase 1. Bem, com isso aqui é possível já, mostrei aqui, que vocês conseguiram fazer um jogo, mexer com a estética um pouquinho da estética do jogo. Então, vamos voltar aqui pro código do jogador no caso. Aqui temos já a movimentação pronta. Vamos criar uma nova função separada chamada estética para poder funcionar. Aqui vamos colocar também para ele funcionar realmente no update estética. E para fazer o jogador virar para o lado correto, vamos precisar criar essa variável aqui, sprite_range, e receber a referência do sprite renderer que está no jogador, que no caso que seria esse componente aqui, está no nosso jogador. Criem ele. Não esqueçam da variável, que é importante. E dentro da nossa função método estética, vamos criar uma função que vai se chamar, que vamos usar o input getAxis. Porém, diferente da anterior, que usamos só o getAxis, vamos pegar o getAxis raw, que ele retorna o valor de -1 ou 1. Enquanto o getAxis normal, ele retorna um valor entre 0 a 1 e 0 a -1. Que com aquilo você consegue fazer uma movimentação mais suave. Nesse caso aqui, como não precisamos fazer algo mais suave, precisamos apenas dos valores inteiros dele. Vamos colocar aqui o horizontal também, novamente. Horizontal. Vocês podem observar que tem um erro, porque isso não tem nenhuma condição, ele só está entregando um valor. Então vamos usar esse valor e comparar. Se o valor for maior ou igual a 1, a gente faz o nosso sprite_range.flipx igual a falso. Agora vamos criar um else if que pega o input getAxis horizontal também. Horizontal, porém dessa vez menor ou igual a -1. E aqui vocês atribuem o flip para verdadeiro. O que exatamente apenas essa linha de código fazem seriam isso aqui. Eles automatizam mais ou menos para você esse processo aqui com o jogador selecionado. Ele automatizou o processo de você vir aqui e apertar o X. E com as condições que colocamos, se você estiver indo para a direção para a direita, ele mantém isso em falso. Se você ir para a direção contrária, para a esquerda, ele marca para você sozinho e, consequentemente, ele inverte o seu sprite. Com isso,
já temos uma parte da estética. Agora precisamos fazer ele mudar o sprite dele para quando estiver no ar ou pulando. Para isso, vamos criar aqui uma variável pública chamada sprite. E vamos chamar ele de sprite pulo, ponto e vírgula. E aqui vamos copiar, quase meio que copiar. Vamos utilizar, corrigindo no caso, vamos utilizar já algo que já criamos uma vez anteriormente, que é a variável no ar. Que se tiver no ar, ele vai atribuir ao nosso sprite render um sprite de sprite pulo. E caso ele não estiver no ar, se isso for negativo ou for false, ele volta para o seu sprite render .sprite. E agora, como fazemos para ele voltar para o sprite inicial? Agora vemos um problema, precisamos criar uma segunda variável, sprite parado. Temos agora um sprite pulo e um sprite parado para quando ele voltar. E vamos atribuir isso para o sprite parado. Bem, aqui temos uma condição de se ele estiver no ar, ele vai e muda o sprite dele para uma dele pulando. Se não, ele vai ficar constantemente mudando para um sprite de parado. Vamos salvar isso e voltando para a Unity. Não esqueçam de atribuir aqui sprite de pulo. Escolham um sprite do nosso jogadorzinho, playerzinho, pulando. E para ele parado eu vou escolher o mesmo, que é este, original dele. Salvo. E o processo aqui do que estaria acontecendo naquele código ele vem aqui, se ele estiver no ar, ele vem no código e troca. Ele seleciona para você sozinho. E vocês podem ver que mudou o sprite dele. É isso que ele vai estar fazendo no código. Vamos testar agora. Vou salvar. Dar play. E vocês podem observar que ele está indo para os lados. E quando ele pula, ele muda o sprite. E com isso eu concluí esse vídeo bônus. Um pouquinho mais de estéticas em programação. Com isso aqui, espero que vocês tenham, antes de mais nada, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, pegado uma base das coisas para criar um jogo e que tenham entendido que vocês podem usar do código para automatizar processos aqui do componente. Por exemplo, aquele de arrastar o jogador para alguma variável aqui. Ao invés de você ter que fazer tudo isso manualmente, vocês podem escrever um script para fazer isso sozinho, que é uma boa alternativa. E com isso, eu concluí efetivamente esse vídeo bônus. E até mais.